Hoje eu vou falar pra vocês do real impacto ambiental da moda. Porque afinal de contas, foi isso que me fez fazer o Armário Cápsula. E eu tô aqui com a Marina Colerato, fundadora do Modifica e do Futura Moda, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Ela é especialista no tema. Pra você entender aí qual é o problema daquela camisetinha, sabe aquela inocente? Ela não é tão inocente assim. Bom, Mari, o problema começa no tamanho, né? A moda produz 53 milhões de toneladas de roupa por ano. Disso, menos de 1% é reciclado e 85% acaba nos aterros sanitários e lixões, né? E por trás disso tudo, a gente começa com a cadeia produtiva. Quais são os impactos da cadeia produtiva da moda, Mari? Bom, a gente tem que pensar que as roupas sempre vêm de algum lugar. As nossas roupas, elas têm esse grande histórico que já começa lá na plantação e na extração. Isso por si só já gera impactos. Aí a gente vai falar de transporte. Tudo isso precisa ser transportado para algum lugar, para ser transformado em fio, para depois ser transformado em tecido. Então, nesse processo a gente tem uso extensivo de água, de energia, de químicos alvejantes, químicos para tinturaria, para depois transformar no tecido que vai chegar na mão do estilista. Antes da roupa começar a pensar ganhar forma, ela já tem um processo bastante considerável por trás, que por si só tem um monte de impactos, tanto ambientais quanto sociais. Diretamente nas comunidades produtoras, nas pessoas que estão ali nessa produção. Depois, chegou nas mãos do estilista, uma grande parcela, de 10 a 20% mais ou menos, da produção de cada peça é considerado resíduo no tecido. Ou seja, é resíduo mesmo antes de chegar na arara. Já é resíduo. Já é resíduo porque você tem que fazer a modelagem, no corte você perde uma quantidade considerável de tecido, que esse tecido acaba não sendo reciclado, ele nem tem tecnologia hoje para isso, então vai para aterro ou pro lixão. É um caminhão de resíduo têxtil descartado por segundo no mundo. Eu falei isso no primeiro episódio, por segundo, um caminhão cheio. Temos um cachorro, vamos lá, fala, Mari. Bom, e aí você tem todo esse processo. Chegou no estilista, então tem a parte de confeccionar, energia, luz, impactos sociais da produção, questão do trabalho escravo. Chegou na loja, mais luz, mais energia, mais transporte. Chegou nas nossas casas, luz e água para lavar, passar, cuidar dessa peça, até que a gente descarta aquilo e vai para aterro. Resíduo do seu amaciante, do seu sabão em pó, de tudo isso, e microplástico direto na água, que não tem filtro. Bom, os impactos da produção da moda são eles estão diretamente conectados com mudanças climáticas, as condições de comunidades ribeirinhas e agrícolas, no nosso dia a dia da água que a gente consome, porque é altamente poluente, uso altamente extensivo de água, uso extensivo de energia, de agrotóxico, a questão do pós-consumo, que são os microplásticos de roupas, de tecidos sintéticos como poliéster, poliamida. Tem também a questão dos resíduos dos produtos de limpeza que a gente usa, e o consumo excessivo gera um descarte excessivo, que é também um dos maiores problemas hoje da indústria. Né, gente? Tá fácil. Hoje a gente tem mais de 50% dos produtos que a gente usa vindo do petróleo. Então, na verdade, a gente tá vestindo plástico, mais ou menos isso. E a gente tem um impacto muito grande de outras matérias-primas também. 35% de toda a viscose extraída é extraída de florestas no Brasil, no Canadá e na Indonésia virgens. Então a gente desmata a Amazônia ilegalmente, muitas vezes, para transformar em celulose, para transformar em viscose, que quase não dura nada, né? Fala um pouquinho também do algodão, Mari, porque o algodão é um dos grandes problemas hoje, né? Quando a gente pensa em alta produção, tem uma questão assim: usar terra para produzir determinados produtos que não vão alimentar a população que está crescendo é um problema por si só, né? Nossa primeira prioridade é a produção de alimentos. Aí a gente usa essa terra não para produzir alimentos, mas para produzir algodão, que vai virar roupa, que vai ser descartada numa velocidade muito grande. E para isso a gente usa uma quantidade significativa de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, porque algodão é produzido em monoculturas, dá muita praga. Para você combater e aumentar a produtividade e a renda, você precisa usar esses agrotóxicos. 16% de todo o pesticida do mundo é usado só no algodão. Exatamente. E a terra usada para plantar algodão hoje é 2%. Então você tem uma quantidade muito
muito significativa e isso impacta na vida dos agricultores, de quem está plantando, de quem está colhendo e também na nossa, porque a gente vai usar esse agrotóxico todos os dias na nossa roupa. Além disso, tem uma outra questão do algodão, que ele precisa de muita água. Então, a partir do momento que você tem plantações de algodão em lugares que não chovem, e isso é muito mais comum do que a gente pensa, como no caso do Uzbequistão, que é o maior exportador de algodão hoje, você usa a água que seria potável para as comunidades para regar o algodão. O Mar de Aral, não sei se as pessoas... Link aqui na descrição, documentário do Mar de Aral. Ele secou praticamente como um todo para regar algodão. Normalmente o que a gente fala, é muito difícil você chegar no melhor tecido. O melhor é você ter consciência e usar com maior responsabilidade, porque todos os tecidos em consumo excessivo, que é o que está acontecendo hoje, eles vão gerar impacto. Cada um tem o seu, é meio que um trade-off na hora de escolher. Bom, até 2050 a gente vai produzir 22 milhões de toneladas de microplásticos, lembrando que hoje os têxteis são o segundo maior responsáveis por microplásticos nos oceanos. Aquela blusinha, a gente lavou, microplástico nos oceanos. Você estava falando então, Mari, do uso extensivo de água no algodão. Quais são os outros impactos que a moda tem na água potável hoje no mundo? A porcentagem é bastante significativa, então 20% da água potável hoje do mundo está poluída pela indústria têxtil. Por que isso? Todas as nossas peças, elas passam por processos que precisam de água. Muitos desses processos acabam descartando essa água como elas estão, e um processo muito impactante é o do tingimento do tratamento de couro, têxteis e denim, que é o jeans, né? Então você tem lavanderia com alto uso de químicos e corantes. Isso não é tratado, é despejado nos rios e mares, e a gente tem não só na China, normalmente as pessoas acham que é só na China, no Brasil isso é muito comum, principalmente no interior. Quem for para Caruaru, Toritama, vai ver isso com os próprios olhos. É um problema muito comum, apesar de ser legislação básica, a gente tratar os nossos efluentes. Tem uso intensivo e poluição intensiva. Então a gente tem o processo produtivo, com várias questões, né, relacionadas à poluição. A gente tem um problema específico da água e a gente tem depois o pós-consumo, né, Mari? A gente tem números alarmantes de descarte hoje de peças. Então, assim, tipo, tô achando que eu tô fazendo aquela doação, que eu tô abafando, que eu vou ajudar muita gente. Não é exatamente o que acontece. O que acontece no pós-consumo? Pós-consumo, gente, é depois que a gente usou. Acontece o que com aquela pecinha, né, gente? Vai pro aterro, né? Vai pro lixão. A gente tem N pesquisas, reportagens que mostram os impactos das roupas usadas em comunidades na Ásia, em países da África. Porém, a gente produz roupa demais e doa demais. Então não tem como nenhuma comunidade absorver esse refúgio, né? Esse descarte de tanta roupa feita em forma de doação. Não há nenhum tipo de reciclagem. Reciclagem para têxteis de pós-consumo hoje é sonho, não existe. Então tudo realmente é descartado, né? Você tem algumas comunidades que absorvem no Brasil, talvez roupas mais de frio em lugares mais frios que precisam mais em determinadas épocas, mas assim, a grande maioria vai para descarte. E é nossa responsabilidade também entender o que significa doação. A gente tem no Brasil menos de 50% das cidades atendidas com aterro sanitário. Ou seja, vai pro lixão. O lixão significa qualquer lugar por aí. Isso contamina solo, isso contamina água, e isso vai pro oceano, vira microplástico e mata vários peixes. Por quê? Porque se a gente tá falando que a gente tem uma peça que é tóxica, e muitas das peças que a gente coloca no corpo são feitas de substâncias tóxicas, tem químicas tóxicas, tem tingimento tóxico, aquilo quando volta pro solo, aquilo é um problema ambiental, porque continua poluindo o solo e a água. Então não é tão simples assim. E mesmo nos aterros a gente tem um problema, não tem mais espaço para produzir aterro, né? Mas a gente está produzindo muito mais lixo do que a gente pode absorver porque não tem fora. A gente precisa desacelerar na produção e no consumo. Esse é o grande X da questão. Se a gente quiser uma indústria da moda mais sustentável, precisamos melhorar processos, precisamos aplicar legislações, mas precisamos com urgência diminuir produção e consumo. Ô Mari, muito disso
tá relacionado a novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Tá relacionado, por exemplo, ao algodão. Tem muitas tecnologias de um algodão mais sustentável, que é um algodão com menos uso de água, enfim, menos uso de pesticida e tal. Mas o que a gente já pode fazer hoje, assim? O que são os caminhos do que você acha, assim, se a gente pudesse falar de 3 coisas que a gente já pode fazer hoje? O primeiro passo, eu acho, assim, tomar consciência. Então, tomar consciência é se informar sobre o assunto. Depois que você vê esse vídeo, veja os outros vídeos da Fê. Leia as matérias da Mari, que são incríveis no Modifica, também vai estar o link aqui embaixo, que são bem esclarecedoras. Ela aprofunda muitos desses pontos que a gente está falando aqui e fala de várias outras coisas também muito legais, com muita consistência e com muita base de pesquisa. Absorva essas informações, porque a partir do momento que a gente tem consciência de como as coisas funcionam, as nossas tomadas de decisão, elas vão mudando, se não amanhã, aos poucos, dentro de um determinado tempo. Então esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria também tentar sair da lógica. Então reverter essa lógica de que é preciso comprar as roupas da estação, que você precisa da blusinha X ou Y, que você precisa... A gente não precisa de nada disso. A gente precisa de ar, água, limpos, potáveis, né? A gente precisa de bons relacionamentos, de amor, de alegria. A gente não precisa do último vestidinho da estação. É uma lógica difícil de ser quebrada na sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do consumo, mas é um passo muito importante para conseguir se distanciar e olhar de fora esse mar de coisas que a indústria inventa e nos joga todos os dias. E gera todo esse problema. E gera todo esse desejo, porque se você não tiver aquilo, quem você é nessa sociedade, né? E, gente, assim, você pode ser uma pessoa, inclusive, muito melhor, muito mais legal, porque a gente não vale pelo que a gente tem, a gente vale pelo que a gente é. E tá aí a grande ruptura, eu acho, de mindset. A gente falou que o passo mais importante é a gente reduzir consumo e reduzir produção. Mas a gente não vai deixar de comprar. Eventualmente a gente vai comprar. Trocar, quando eu falo comprar, não necessariamente é comprar com o dinheiro, né? A gente vai ter acesso, vai trocar. O próprio armário cápsula é uma maneira da gente reduzir consumo, mas em algum momento, sei lá, você vai precisar de uma jaqueta, de um sapato novo, e de um vestido novo. Como é que a gente escolhe melhor os tecidos, Mari? Primeiro conhecendo, né? Normalmente as pessoas não sabem, mas toda peça vem com... A minha eu cortei fora, mas toda peça vem com uma etiqueta de composição do tecido. Se é 100% poliéster, se é poliéster com algodão, se é poliéster com viscose, 100% viscose, se é linho, se é seda, enfim. Entender que essa etiqueta existe, olhar pra ela. Se você puder optar por fibras naturais, renováveis, melhor. Mas o que eu sempre falo é um tecido que faça sentido pra você. Se você mora no Rio, não faz muito sentido você comprar uma peça de low poliéster, porque com o calor do Rio e com o calor da roupa, você não vai suportar. A roupa vai ficar guardada ou você vai descartar. Gente, poliéster, a maioria das peças que você tem no armário, faz esse exercício agora. Vai lá e vê que é de poliéster, aí fica com CC, não sabe por quê. Porque o poliéster você não respira, você vai ficar com CC, entendeu? Tipo, não, você pode até usar o melhor desodorante, o desodorante natural. O poliéster não respira peça. Tô falando do CC zoando, mas você vai ter várias outras questões, né? Então na hora de escolher o tecido, ter esse cuidado. Prefira sempre algodão, porque você tem uma melhor respirabilidade, é mais confortável. Normalmente tem um prazo de vida melhor, é mais fácil de cuidar. Mas tem esse cuidado de se conhecer, ver onde você mora, o seu estilo. E uma pergunta bem técnica, Mari, que muita gente me faz. PET reciclado é um tecido legal? Eu já ouvi coisas assim, detonando e coisas achando maravilhoso. O que você acha? Então, entendeu? Vamos lá, fala, Mari. Eu não acho o PET reciclado um tecido legal, principalmente se a gente tá falando de roupas, vestimentas. Ai, que bom, gente, porque eu também tenho uma questão com tecido, com PET reciclado na pele. Não é confortável, diferente de uma poliamida, por exemplo, a poliamida é sim mais confortável, ela não dá aquela sensação de calor. O PET, ele não é confortável, ele solta microplásticos. A partir do momento que você transforma uma garrafa PET, mistura com algodão, que normalmente é os casos, aquela garrafa que seria reciclável diversas vezes, ela se transforma num tecido descartável. Porque misturou algodão com PET, já não dá mais pra reciclar. A gente não tem essa tecnologia hoje de reciclar matérias-primas misturadas, como o tecido que forma o algodão com PET. Então, apesar de num sapato, numa bolsa, é interessante, é um produto que dura muito, você não precisa lavar, não solta microplásticos, enfim.
Mas nas vestimentas não é um tecido que ele é sustentável. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, biodegradável. Boa! Biodegradável. Gente, o que é um produto que ele tem características biodegradáveis? É um produto que se você jogar aqui fora, ele vai se degradar. Quando uma peça de couro, uma peça de algodão vai para um aterro sanitário, ela não vai se biodegradar, porque aterro tem condições anaeróbicas, não tem oxigênio e para as coisas se degradarem elas precisam de oxigênio. Vai acontecer igualzinho acontece com a comida, é o mesmo comportamento, vai gerar gás metano no aterro. Então não é ok comprar roupa de algodão, comprar roupa de lã, comprar roupa de seda, que inclusive tem impactos ambientais e animais muito significativos, e falar que tudo bem porque você vai jogar no aterro e aquilo vai se biodegradar. Não vai. Então é muito importante a gente não usar o quesito de biodegradabilidade de uma peça como coeficiente de sustentabilidade. Ou seja, pra gente ficar com a consciência limpa. Isso vale pra biquíni, Mari? Maiô, biquíni, porque tá rolando agora vários... Eu até tenho biquíni biodegradável. E assim, eu achava, quando eu vi, eu achei que era tipo muito maravilhoso. Não é muito maravilhoso. O que tem? O fio do biquíni que a gente chama de biodegradável, na verdade, é um fio que ele se decompõe mais rápido em condições de aterro sanitário. Ah, então esse é feito pro aterro. Esse é feito pro aterro. Eles analisam, estudaram as condições de aterro sanitário, as condições anaeróbicas e colocaram determinados componentes químicos que aceleram o processo naquele ambiente. Se você jogar aqui fora ou na sua composteira, não vai rolar, ele não vai se degradar da mesma forma que num aterro sanitário, porque ele foi pensado para o aterro. Mas a gente mantém a lógica do descarte. Por exemplo, é um produto de origem não renovável que está sendo feito para ser descartado, que não faz muito sentido. Ficou claro pra você? Ficou bem mais claro pra mim. Recebi Mari maravilhosa, tirando várias dúvidas suas também, porque eu tenho certeza que são suas. E você que tá aí com várias dúvidas ainda, tem o site do Menos um Nicho e tem o Modifica, que ela escreve muita coisa legal. E aí você conta pra gente quais são as suas opiniões também sobre essa questão da sustentabilidade da moda. Você já tinha parado pra pensar nisso? Isso é uma coisa nova pra você? Como é? Aproveita, se inscreve no canal, dá um like e compartilha, porque esse vídeo eu queria muito fazer por conta desse aspecto, que foi um aspecto que me fez fazer o armário cápsula. E por ser uma coisa que quase ninguém fala, porque a gente estava conversando. Trabalho escravo, de condições análogas à escravidão na moda, muita gente fala. E só isso geraria um documentário ou vários, como tem por aí. Mas a questão ambiental ainda é mais nova nesse ambiente da moda. E é muito importante a gente ter consciência, ter esclarecimento, ter informação, pra gente poder ter tomadas de decisão melhores e pra gente também poder pressionar a indústria e os políticos e os governantes que fazem as leis para que a gente tenha uma condição sistêmica de ter melhores formas de trabalho, melhores formas de produção e menos impacto ambiental e mais reciclagem, etc, etc. E pressionar todas as marcas, não só que você consome ou deixa de consumir, né? Todas as empresas, todas, grandes, pequenas, médias, são dignas de questionamento. É isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau!